Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá a todos, boa noite, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Vamos iniciar com um depoimento sobre o procedimento de retirada de implantes realizado no último dia 28 de abril, portanto mês passado. A nossa querida diz assim: Olá a todos, espero que estejam todos bem. Venho aqui hoje falar sobre o que aconteceu comigo no último procedimento de retirada de implantes. Tinha esquecido de enviar o e-mail com o meu nome, mas lembrei a tempo e enviei. Todas as vezes, uns 30 minutos antes, já começo a harmonização com um vídeo postado na comunidade e geralmente durmo. Desta vez esqueci completamente do procedimento, não me preparei, não mentalizei, não parei e fui dormir com uma leve dor de cabeça lá pelas 22h30. Às 3 da manhã, acordei com tanta dor, mas tanta dor, que precisei tomar um remédio para passar a dor de cabeça. Parecia que tinha algo sendo retirado pelos meus olhos. Mesmo assim, não me dei conta que poderia ter relação com o procedimento de retirada de implantes. Na segunda-feira, acordei sem dor, mas bem triste com uma situação vivenciada no meu trabalho, e tomei a decisão de conversar com as pessoas responsáveis por tais situações. Conversei na diretoria, na parte de gestão de pessoas, chorei muito e disse que precisava de ajuda. Então, na quarta-feira da mesma semana, me dei conta de que tudo isso poderia estar relacionado ao procedimento, porque lembrei que esqueci completamente de me preparar e fui fazendo uma retrospectiva, até que me toquei de que a dor de cabeça, o choro e a minha coragem em falar sobre o que estou vivendo pode sim estar relacionado. E por incrível que pareça, estou bem mais leve, em paz, e agradeço por conhecer o canal, acompanhar os conteúdos e estar passando pelo meu despertar. Vocês são incríveis e autorizo a divulgação do meu relato. Querida, gratidão por ter autorizado a divulgação da sua experiência para todos nós. Sempre ajudam os depoimentos, aqueles que participam e acham que nada aconteceu porque não se sentiram bem ou porque não sentiram nada. Geralmente o procedimento não causa efeitos colaterais físicos. O procedimento se alonga pela semana inteira, mas pode gerar um desconforto, algo que se manifeste também no plano etérico. Muitos enviam um nome esperando que uma mágica aconteça, mas o universo não é mágico. Não é assim. Nada acontece em relação a esses porque estão apenas testando o procedimento, mas não é o canal que faz o procedimento, todos sabem muito bem disso. Foi algo que há muitos anos veio como direcionamento e foi permitido para a divulgação. Não conhecemos todos os que mandam os nomes, muitos enviam seus codinomes, mas energeticamente os seres benevolentes, no caso os arturianos, sabem e conhecem muito bem quem é quem. Então, sossegamos porque esse discernimento entre milhares de pessoas não poderíamos fazer. Que você continue firme em seus processos e percebendo as mudanças ao seu redor.
paz em seus dias e estamos aí, juntas. Dentro da programação mental da 3D, crescemos acreditando em ideias e conceitos diferentes, aqueles passados de família em família ou que encontramos sozinhos em nossa busca para preencher questionamentos mais íntimos, os quais não temos coragem de expor a ninguém. Embora a grande maioria influencie a moral e a ética, nem sempre funciona, porque não são regras, leis, dogmas, doutrinas ou coisas similares que podem mudar um caráter com tendências a maldades. Vemos as notícias por aí todos os dias. Recentemente, o líder da Santa Igreja veio a público pedir perdão pela palavra que usou em uma reunião particular feita com os bispos italianos e essa reunião acabou vazando para a imprensa. Como um homem considerado santo pôde falar algo tão preconceituoso? Teria vindo a público se desculpar se a notícia não tivesse vindo a público? O porta-voz oficial disse que ele jamais teve a intenção de ofender ninguém e que as suas desculpas se estendiam aos que se sentiram ofendidos pelo uso do termo. Bom, se ele tivesse um canal por aqui, sofreria sanções. Ou você acha que não? Então, quem está dentro de uma comunidade cheia de conceitos, ideias e preconceitos, está se submetendo a outros humanos falhos, dizendo o que devemos ou não fazer, usar, como viver a nossa vida, e não levamos em conta que com quem a pessoa questiona pode muito bem ser a pessoa que tem os mesmos problemas ou problemas piores, não contando para ninguém. Surgiu ao passar do tempo, dentro do tripé específico do sistema, a ideia de inferno, umbral, purgatório, do limbo, enfim. E as pessoas possuem medo, porque se respeitassem, não faziam o que fazem fora dos templos. Já recebemos vários e-mails de pessoas que querem iniciar seus processos de despertar, mas quando mencionam que vão sair de alguns lugares, são intimidadas, ameaçadas, jogam maldições, proferem profecias negativas. Então a pessoa insatisfeita fica porque tem medo. Medo do que pode acontecer com a sua vida, com os seus negócios, com a sua família, porque o que antes prometia liberdade, agora ameaça, sem dó e nem piedade. Então, esses conceitos estão dentro da psique humana, não permitindo que as pessoas sequer olhem para os lados. Elas só podem olhar para frente, não há outra opção, outra possibilidade. O caminho é aquele e nenhum outro. Durante uma entrevista, um bispo chamado John Spong disse que tais conceitos é que sustentam esse tripé do sistema. Ele disse que se não fosse pelo medo, muitos já teriam saído para viver suas vidas fora da culpa e da carga emocional jogada nas costas. Ele disse: eu acredito na vida após a morte, mas não é algo ligado a recompensa e castigo. O sistema sempre deseja controlar, dominar, é o cabresto, o jugo no pescoço. E as pessoas que não entendem isso, carregam essa culpa e a culpa controla. Se te prometem uma recompensa pelo exercício da sua bondade, pela sua caridade, está ótimo, você quer sempre melhorar, mas os humanos nunca serão perfeitos. Então, se dizem que se você não andar na linha, vai parar em um lugar de chamas eternas, é controle da mesma forma. Muitas pessoas são duras de coração, não perdoam, falam da vida alheia, sabotam a vida alheia, destroem relacionamentos e estão aí ocupando altos cargos dentro dessas instituições. O
Bispo John também disse que esse tipo de pensamento, ao longo da história humana na área religiosa, sempre fez parte de uma tática de controle. Entenda, este conteúdo não está aqui questionando a sua fé, pelo contrário, que ela permaneça e cresça, que fique mais e mais forte a cada dia, como a nossa. Não perdemos a fé, mesmo com a enxurrada de informações que caem sobre as nossas cabeças. Nem o ser chamado Jesus, que muitos nem acreditam que tenha existido, mas ele existiu sim e era um ser quântico. Nós temos um conteúdo aqui no canal chamado Jesus Quântico. Na hora certa faremos um conteúdo mais completo sobre isso. Então, ele não veio a ser o arquiteto de templos. Ele nunca criou denominações, ele nunca quis isso. O sistema iniciou tudo isso quando tornou Pedro como o primeiro representante, baseado na palavra de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Mas a igreja, na mente de Jesus, era interna, feita de pessoas com a mente renovada, não presas às exigências matriciais, que se preocupam mais em doar do que receber, mais em amar do que ser amados. No início, quando todos se reuniam, quem tinha 2 terrenos vendia um e a renda do segundo era dividida entre os necessitados. Hoje, infelizmente, temos dúvidas de quem realmente necessita ou não, porque a humanidade se deixou degradar. Muitas pessoas querem ajudar outras pessoas, mas experiências negativas anteriores trazem dúvidas. Ajuda-se ou não ajuda-se? Porque quem realmente precisa pode deixar de ser ajudada, porque quem ajudamos antes criou uma história não real. O nome Pedro significa pedra. E já havia sido dito, esse reino, essa dimensão, não é daqui, não é tridimensional. Corpo biológico não entra. E se você não consegue perdoar alguém, então nem ore, porque não vai adiantar. Precisa antes se consertar com a pessoa. E depois você conversa com a fonte. É assim? Ame a seu próximo como a si mesmo. Nós temos trabalhado no auto-perdão, porque quem se perdoa entende que é falho e que as pessoas são falhas. Então ela pode conseguir perdoar uma pessoa. E mesmo que ela não consiga perdoar, ela pode ao menos pedir a vontade de perdoar. Isso realmente tem acontecido? Sabe, eu vivi no meio evangélico desde as experiências de arrebatamentos das pessoas aos céus, quando elas desmaiavam, até os supostos dentes de ouro. E eu me perguntava por que colocar dentes de ouro na boca das pessoas. Eu era muito jovem, todos os dias eu ia checar a minha boca para ver se tinha sido merecedora desse milagre. Se tinha aparecido dinheiro na minha carteira. Algumas pessoas afirmavam que seus nomes tinham desaparecido da lista de devedores. Se fôssemos falar a respeito, ficaríamos aqui a noite toda. Se alguém deixa de seguir à risca as ordenanças e adoece, não recebe apoio, é julgado. Ele está doente porque desprezou a fé. Se você não separar 10% da sua renda, gastará, segundo eles, a mesma quantia ou mais, com remédios, com aparelhos eletrodomésticos que não vão funcionar. Enfim, você terá prejuízos na sua casa, ou com seu carro, ou com a sua saúde. Interessante que Jesus disse que veio abolir a lei em termos religiosos e veio instituir o tempo da graça. Mas essa lei que nos referimos ainda agora
Está no Velho Testamento, no livro de Malaquias, mas todos fazem questão de mantê-la. Eu não estou inventando nada disso, eu passei por isso, eu vivi isso, eu vi isso. Da mesma forma, não estou dizendo que foi uma experiência ruim, porque foi através dessas vivências que eu conheci pessoas que eram e não são mais, e continuam parecendo ser no hoje, enrolando os outros. Eu também pude aprender a me arrumar para subir em um púlpito, como também ser simples, dobrando a barra da calça para puxar água quando a boia da caixa d'água da igreja dava problema. Aprendi a limpar banheiro, aprendi a falar para 2 pessoas ou para mais de 300. A minha timidez foi tratada, foi um treinamento que na época eu não compreendia, mas hoje eu entendo. Hoje sou quem sou, porque isso também faz parte de mim. Quando pessoas adoecem, as pessoas precisam de conforto e não sermões. O mundo está doente. O mundo está sendo tomado por ansiedade, incerteza, pânico, medo, e pessoas cometem erros. E quando elas erram, dizem assim: mas eu errei porque foi o inimigo que colocou isso na minha cabeça. É muito mais fácil, não é? Passar a responsabilidade do que se fez para outro ser do que dizer: não, eu errei, eu escolhi errar. A responsabilidade disso tudo aí é minha e só minha. Você precisa concordar que há um teto nessas instituições. Você pode ter dons, você pode ter muita vontade para palestrar, mas se você não for benquisto, isso nunca vai acontecer. Nascer de novo é despertar, é sair do útero matricial e ser responsável por si e pelo que tudo isso representa. Muitos viram o rosto diante da necessidade alheia, não pensam nem na fonte e nem no Deus religioso. E o próximo é o umbigo. Essa semana, uma pessoa estava passando mal, precisava ser avaliada por uma enfermeira e a pessoa seguinte na lista foi abordada. O senhor poderia ceder a sua vez, porque ela só vai fazer uma avaliação? E a resposta foi não. Primeiro sou eu e eu. Para manter as velhas crenças vivas, é preciso manter o controle e o medo, mesmo que de forma inconsciente. Até dentro desse meio, uma denominação não gosta da outra. Todos falam de amor, todos falam de caridade, mas entre si não agem da mesma forma por questões pessoais. E também acontece isso no meio da espiritualidade. Um não gosta do outro por causa do conteúdo que o outro produz, e se eu penso de uma forma e outro criador de conteúdo pensa de uma forma diferente, não se conversa, apenas começa uma implicância, uma perseguição. Enfim, isso foi erguido lá nos primórdios. A fonte não criou nada disso. Não criou ordenanças, leis, dogmas, doutrinas, nenhuma obrigatoriedade, nada ligado ao credo humano. O universo não segue ideologias, crenças, filosofias. Tudo faz parte de um sistema humano matricial que dizem que é aquele que devemos ter. A nossa fé é honrada, sim, caminhamos nela, mas não na criada pelo sistema. A nossa fé, a fé da nossa essência. O autor de Eram os Deuses Astronautas, o Erich von Däniken, foi criado em uma escola católica e quando ele começou a questionar os professores, tornou-se mal visto. E depois que descobriu tudo o que descobriu, ele afirmou que não ficou cético, pelo contrário, a sua fé foi fortalecida. Então, questionar é falta de fé ou é querer saber mais? Uma das dúvidas
que eu tive ao iniciar o canal, aparecendo pela metade, criando um verdadeiro caos, porque o medo que eu sentia era horrível do que iam pensar de mim. Hoje eu não tenho mais medo. Sou livre para falar o que, dentro das minhas vivências e pesquisas, com credibilidade, descobri e preencheu as lacunas que eu precisava para seguir em frente. E nós não estamos aqui dizendo saia de onde você está. Estamos apenas orientando em silêncio. Observe e veja se não há um pezinho do sistema, como dizem, envolto em lã, sapecando para lá e para cá. O contexto deste conteúdo diz respeito não ao que você crê. Primeiro, porque dentro do despertar não podemos sentir intolerância aos nossos fractais, aqueles que ainda não acordaram, que estão adormecidos e não têm culpa do que o sistema faz, e fez, e fará. Diz respeito a deixar o que prende seus pés de uma vez e saber que a sua fé não será abalada, pelo contrário, será fortalecida. A fé cocria coisas. A fé em algo que ainda não aconteceu faz coisas acontecerem. Pense a respeito. Quanto à entrevista do bispo aposentado, não podemos colocar o link aqui na descrição porque a plataforma tornou o vídeo indisponível. Um dia teremos liberdade de falar abertamente tudo o que quisermos, com fé e confiança. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm ajudado o canal de outra forma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.